Fala, leitores! O microfone está ligado e os livros estão abertos. Bem-vindos aos Surtos Literários, o podcast que transforma letras em emoções e páginas em aventuras inesquecíveis. Eu sou a Zi. Eu sou a Ananda, juntas trazendo a indicação da semana para você. E este é o nosso primeiro episódio e hoje vamos falar um pouco de Táticas do Amor, escrito pela autora Sarah Adams e publicado pela editora Intrínseca. Esse foi um dos livros escolhidos para a gente fazer a leitura coletiva do nosso clube. É um Friends to Lovers, que é a coisa mais fofa, já adianto logo, que foi assim um favorito meu, e esse livro vai te arrancar muitas e muitas risadas. Que a gente vai conhecer a Bri e o Nathan. Eles são amigos há muito tempo e sempre foram apaixonados um pelo outro, mas nenhum dos dois admitia os sentimentos, sabe? Com medo de estragar a amizade. A Bri, ela era uma bailarina profissional, mas aí, infelizmente, aconteceu um acidente com ela, e aí ela passou a dar aulas de balé. E o Nathan, ele é um famoso, assim, jogador de futebol americano, perfeito, maravilhoso. E os pais dele sempre foram muito exigentes com ele. E ele mesmo passou a se pressionar muito. Assim, uma coisa que eu achei muito legal no livro é que a gente consegue tanto acompanhar a carreira dos dois, a amizade deles, que é muito bonita, e o sentimento deles falando, assim, cada vez mais alto. Sim, e fora que a escrita da autora é bem fácil, você consegue acompanhar tranquilamente. E além de uma história de Friends, conforme você falou, a gente também ganha um fake date com muito humor. Então, assim, quem não gosta de fake date, respira, gente, pelo amor de Deus. Que, inclusive, para mim também, gente, o ponto alto desse livro são os amigos do Nathan e todos aqueles planos mirabolantes que eles inventam para o Nathan conquistar a Bri. O que são aqueles planos, hein? Bom, agora a gente vai entrar na parte que contém um pouco de spoiler. Então, se você não leu este livro ainda, para aqui e depois volta para escutar o restante do podcast. Voltando. Agora sim, gente, me desculpem, fãs de Táticas, mas assim, uma coisa que não me conquistou muito foi abrir. Gente, pelo amor de Deus, eu não ia aguentar ter uma amiga tão chiclete quanto a Bri. Pelo amor, gente, se eu fosse a namorada do Nathan, eu já tinha metido o pé naquela menina, amiga, não dá. Eu vou defender a Bri, porque assim, eu achei a personagem dela uma personagem com uma vibe muito gostosa, sabe? Eu acho que a Sarah conseguiu transmitir uma vibe bem divertida com ela pro livro, sabe? Eu confesso, sim, que a Bri, ela é muito ciumenta, né, em algumas partes, mas que, assim, eu super entendo ela, porque o Nathan, sendo maravilhoso, melhor amigo dela, um jogador famoso de futebol americano, quem é que não ia ficar com ciúmes? Não, essa parte eu tenho que concordar que, assim, uma coisa que eu achei muito errado também é que a Bri, ela é uma amiga muito chiclete, mas o Nathan, gente, o Nathan também não facilita, né? Ele sempre colocou ela em primeiro lugar. Tá errado? Não, né? Afinal de contas, ele tem um sentimento por ela e tá tudo bem. Mas não ficava claro isso. Então, as pessoas que estavam de fora achavam isso estranho. Eu acharia muito estranho. Não, com certeza. Olhando pelo lado de fora, assim, se eu fosse a namorada do Nathan, eu também não ia aceitar de jeito nenhum esse ciúme todo da melhor amiga. Mas, enfim, eu defendo muito a Bri, eu acho ela. Assim, também teve a parte do balé, que é uma coisa que me pega muito, né? Porque eu já fiz balé Ai, por muitos anos. verdade. E aí É o seu xodó. eu me identifiquei muito com ela por causa disso. Então, acho que por isso eu defendo tanto ela. Ai, verdade. Na verdade, quando esse livro começou a ser panfletado, que ele ia ser lançado, eu lembro que você surtou muito e que você gostou Sim. ainda mais por ela ser bailarina, né? Isso. E eu acho que esse livro também me trouxe uma coisa, porque eu não tinha muito costume de ler romance com esporte. Mas depois desse livro, é porque, além de ser o balé, né, que me pegou muito, também tem muita referência a coisas que eu gosto, como, por exemplo, as citações que a autora fez citando Friends. Para mim foi tudo. Nossa, sim. Eu não sou uma fã assídua de Friends, confesso que eu nunca assisti, mas realmente o livro ele tem muitas referências e sempre tem aquela referência que você vai lembrar de alguém, né? Então toda vez que ele citava Friends, eu lembrava de você. Sim, e é uma coisa que eu também amei, que você até falou, foram os amigos do Neita, né?
em alguns momentos também me lembrou muito, assim, o Clube do Livro dos Homens, que eu gosto muito, porque tem aquela coisa do masculino também, pegando um espaço no livro. E eu amava, eles são muito divertidos. Ai, verdade. E, assim, eu amei, gente. Eu amei os amigos do Nathan. Todos muito engraçados. E todos muito engajados em fazer o Nathan conquistar a Bri, gente. E fora que, né? Eles tratavam a Bri ali como se fosse uma deles, né? Lógico, não esquecendo que ela era uma menina, né? Ali, todos os marmanjos. Mas, assim, era muito legal a interação que os amigos dele têm com ela. O próprio Nathan também, né? Sempre tratou ela muitíssimo bem, né? Mas, gente, eu adorei. Eu amo quando tem esse protagonismo masculino mais forte também, né? Porque geralmente os livros que a gente está acostumado é mais voltado pro feminino, né? Sempre a menina tá ali mais em evidência. E essa eu achei que o Nathan ficou bastante em evidência. Sim, eu também amei. E, amiga, vamos falar aqui da parte, porque assim, é um Friends to Lovers, mas tem a parte do fake dating também, que surge ali do nada. Sim, gente, quem ama fake date respira, pelo amor de Deus. Aquela cena que. Porque, assim, para contextualizar um pouco, para quem leu, né, se lembrar aí, a Bri, ela tá precisando de uma grana, né? Porque a grana tá apertada, porque ela quer mudar o estúdio dela de balé, de canto, né? E o local é um pouco mais caro. E aí ela aceita fazer tipo uma propaganda assim com o Neita, né? Porque o Neita já tem muito dinheiro, mas ela meio que, isso foi uma coisa que eu gostei muito, ela não quer depender dele, porque facilmente ele poderia pagar para ela, mas ela Uhum. quer conquistar as coisas dela também. Ela não aproveitar. Isso eu achei legal também, bom ponto que você comentou, porque ele sempre oferecia ajuda, você tá precisando de dinheiro, que não sei o quê. E ela nunca aceitava, né? Ela se sentia, não sei se eu falo mal, né? Mas acho que ela se sentia assim, se aproveitando dele, se ela aceitasse, sabe? Sim, porque como ele é famoso e jogador profissional, ele tem muito dinheiro. E ele sempre oferecia tudo pra ela, mas meio que ela queria conquistar o dela com o próprio suor dela, sabe? Eu achei isso muito legal da Brie, por isso que eu defendo tanto ela também. E assim, quando eles vão fazer uma campanha, né, pra trabalharem juntos, surgiu essa oportunidade aí, e aí eles têm que fingir que são um casal. E aí, mais ou menos nessa hora que eles vão perceber, né, depois de um tempo, assim, porque tá na cara que eles se amam. Ai, Tá gente! na cara Sim, como que eles não se enxergam, hein? como eles não enxergam. E a partir daí, o livro é muito fofo, mas a partir daí ele ganha uma camada mais especial, porque vai mais pro lado do romance, né? Sim. E um ponto alto também que eu achei muito legal é o trabalho voluntário que ela faz, né? Então, assim, ela sofreu um acidente, como a Ananda comentou lá no início, ela não pode mais ser uma bailarina profissional, né? E aí, o que ela faz, gente? Ela abre uma academia de balé e ela cobra um custo menor para as pessoas de baixa renda, né? E é muito legal esse programa dela, o Nathan dá uma super força para ela nisso, né? Sim, e uma coisa muito fofa que eu achei, né, que uma hora quando ela tá dando aula lá para as crianças, e aí o Nathan chega lá, porque dos itens da lista era justamente surpreender ela no trabalho. E aí ele chega no trabalho dela de surpresa, faz uma surpresa, achei muito lindo. Assim, as táticas que eles montaram, realmente, eu acho assim que qualquer menina ia cair de amores. Ótima. E aquela cena, você falou das táticas que eles escrevem num quadro, e aquela cena, quando ela chega e eles têm que esconder o quadro. Gente, sério, eu nunca ri tanto lendo uma cena de livro igual eu li aquilo. Gente, o que eles fizeram? Ele conseguiu esconder o quadro, depois ele conseguiu desenhar o quê? Seios. Gente, foi muito Sim. bom. Meu Deus, muita comédia. E, assim, apesar do livro ser um livro leve e divertido, também vale lembrar que tem uma camada muito importante sobre crise de pânico, né, ansiedade, que os dois sofrem, mas eu acho que a autora botou muito em evidência o Nathan, justamente pelos pais dele exigirem tanto dele e ele mesmo começar a exigir tanto que tem uma hora que meio que ele esgota tudo e ele precisa, assim, desabafar um pouco, porque ele tá muito ansioso com tudo, preocupado, com crise de pânico mesmo. Eu achei bem legal a autora retratar isso. Ele se cobra muito, né? A mãe e o pai dele, eles Sim. cobram muito dele, né? Então, assim, ele é um atleta de alta performance, né? Ele tem ali a sua fama.
E além dos pais dele pressionarem ele, cobrarem muito, ele também acaba se cobrando muito, né? E essa cena que você comentou, que se eu não me engano, acontece na casa dela, né? E ela Isso. vai lá ao socorro dele. Foi uma cena que realmente é um assunto delicado. Eu gosto muito quando tem assuntos mais delicados e os autores conseguem colocar de uma forma que não fica pesado e não fica tão dramático, né? E eu acho que a Sarah, ela soube escrever muito bem essa cena. A forma como a Bri ajuda ele, né, a superar aquela crise foi muito legal também. Sim, eu também amei. Mas vamos comentar aqui como a mãe do Neita é uma vaca. Meu Deus! Gente, sério, que mãe é aquela? Eu lembro até que quando você leu, você falou. Não, nessa hora, na hora que a mãe do Nathan aparece, né? Até num dos jogos do Nathan, foi Sim. a hora que você passou um pano pra abrir, porque ela não. Ela não baixou a cabeça pra sogra dela, gente. Ela. É isso. É isso que há. A sogra dela chegou lá impondo, achando que era dona de tudo, do camarote VIP, e a Bri colocou ela no lugar dela. Beijos, Foi, e ganhou muitos pontos comigo aí. foi, ganhou pontos. Porque assim, se ela fosse aceitar o que a sogra tava falando, né? Ela já ia perder pontos com você, né? E comigo Nossa, sim. também. Muitos. Na verdade, assim, é o que eu sempre falo, né? Táticas é um livro muito fofo, é um livro que não tem hot, então dá aí para o pessoal menor de idade estar lendo tranquilamente. E tem muitas lições também nele, né? Dá ali para você sair com muitos aprendizados. Eu gosto quando o livro traz uns aprendizados para nossa vida. Sim, e é o tipo de livro que não precisou de hot, mas a atenção desses dois, o livro todo. Ai, gente, quando é aquilo, né? Aquele slow, meu Deus, quando vai sair um beijo? Aí a gente acha que vai sair, ai, não sai. É, e Não você fica sai. naquela, né? Será que vai acontecer alguma coisa? Não vai, mas pra quem não gosta, não tem hot. Mas assim, a química entre eles é tão forte. Eu senti tanto a química deles que eu fiquei, né? Podia ter um hotzinho, mas assim, pra mim, É para uma mim conexão, né? Uma é. conexão incrível que eles construíram ali. E assim, gente, né? Não tem como, né? Amigos que viram amantes. Sei, é uma das tropes que você fica com o coração sempre quentinho. Não tem como. Sim, e pra mim aquela cena do casamento que o Nathan organizou tudo e fez Gente, tudo, entregou tudo. não, mas agora vamos lá. Ponto de curiosidade. Como que ele conseguiu fazer tudo aquilo, galera? Assim, Mas até hoje eu é. me pergunto. Não, mas assim, como ele é, tipo assim, uma pessoa famosa, né? Eu acho que ele tinha uma equipe, gente, muita gente, assim, que ajuda ele, né, nas outras coisas. Eu acho que meio que ele foi delegando as funções, falando como ele queria e o pessoal foi lá fazendo pra Não, ele. gente, foi muito surreal. Eu vou confessar que chegou essa parte do livro, quando aconteceu, eu fiz: oi? Como assim? Ah, o Nathan faz tudo, entregou tudo ali naquela cena do casamento. Sério, perfeitos. Foi perfeito. Bom, é isso, pessoal. A gente está trazendo, então, um pouquinho de táticas, né? Conforme a gente comentou, foi a leitura do nosso clube. E esse foi o nosso episódio da semana, né? Não esquece de seguir nossas redes sociais, a minha Colapso Literário. E a minha Leituras Ananda. E boa leitura para vocês e até a próxima semana com mais uma indicação. Tchau! Tchau!